Então, vamos começar do começo, certo? Uma introdução à química. Então, para você, já trago essa contextualização inicial aqui, tá? Onde eu digo que a química é uma ciência que ela está diretamente ligada à nossa vida cotidiana. Então, a produção do pão, a digestão dos alimentos, os medicamentos, os combustíveis. Vocês vão ver que eu vou dar exemplos bem comuns do dia a dia, certo? As tintas, o cimento, a borracha dos tênis de vocês, os tecidos do seu vestuário, a atmosfera de Marte. Então, a natureza animada e inanimada, tá? Até a vida e a morte, são processos que estão ligados direta e indiretamente ao grande universo químico. A gente sempre pensa na geração de um bebezinho e tudo mais como um processo somente biológico, né, das relações humanas, digamos assim, entre duas pessoas, mas ali também existe muita química. A formação de um ser dentro da barriga de um outro ser, existem muitas interações químicas que dão fundamento a isso. Assim como a morte também, que existe. Até eu tenho uma colega no mestrado que trabalha com essa parte de decomposição, né, que é uma área da química que trabalha com a decomposição de corpos, porque tem justamente a composição de compostos orgânicos presentes no nosso organismo, que iniciam e que fazem parte justamente da morte e dos seus caminhos a partir disso. Então, com isso, eita, que aqui meu negocinho tá ruim. Nós vamos descobrir um mundo interessante, misterioso e mágico, que é a conhecida química, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Ah, agora sim. De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, mas se vocês quiserem abrir o microfone para facilitar para a professora, melhor ainda, que é muito ruim enxergar pequenininho. Então, vamos lá, aqui embaixo. Vamos começar então pela definição do que seria a matéria, tá? A matéria é todo o sistema que possui uma massa e ocupa um lugar no espaço. Geralmente, os conceitos de matéria, corpo e objeto são um pouco confundidos, mas eu trouxe exemplos mais fáceis de melhor compreensão. Então, a matéria ela é formada por substâncias que, na maioria das vezes, é constituída por moléculas, e estas podem ser definidas pelas unidades fundamentais, que são os conhecidos átomos, que são tão importantes para nós. Então, existem materiais diferentes porque as substâncias que os formam são diferentes. Então, o material que forma essa cuia não é o mesmo material que forma a térmica. Então, por isso que nós temos materiais diferentes, porque a composição deles são diferentes e as composições são formadas por substâncias, logo por isso que nós temos tantas diferenças. Então, os materiais são diferentes, mas a matéria ela é considerada tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. Então, a minha cuia é matéria, a minha térmica é matéria com composições diferentes, tá? Agora vamos às definições que geralmente causam confusão para nós. Matéria, a gente já sabe que é tudo aquilo que apresenta massa e ocupa espaço, ok? Tá, mas e o que é corpo? O corpo, ele é uma porção limitada da matéria, tá? Então, nós temos a matéria como um todo e uma porção daquilo que a gente chama de corpo. Tá? Ok. O que é o objeto? O objeto, ele é um corpo que se presta para uma finalidade determinada. Então, nós temos, em primeiro caso, a matéria, e aí nós teremos o corpo, e daquele corpo a gente retira o objeto, certo? Então, o corpo, quando ele se tiver uma finalidade, certo? A gente vai considerar como objeto. O que é uma substância? Na química, é qualquer espécie de matéria, ou seja, qualquer espécie daquilo que ocupa massa e lugar no espaço, formada por átomos de elementos específicos com proporções específicas. Então, aqui a gente já percebe que tem que ter uma organização, certo? Por que organização? Não é qualquer substância, não é qualquer coisa. Tudo bem que ele é composto por matéria, que é formada por átomos e ocupa lugar no espaço e massa, beleza. Mas ele também é formado por átomos que eles têm proporções específicas e também elementos específicos para isso, certo? Então, percebam as diferenças. E temos também as partículas, que elas são formadoras das substâncias, podendo então ser chamadas de íons, de átomos e moléculas, tá? Que são um conjunto de átomos, as moléculas. Ok até aí? Deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo. Beleza, gurias. Então, aqui. E aí? Quem é a matéria, o corpo e o objeto? Até eu abaixar a minha tela. Quero que vocês interajam comigo. Quem é a matéria, quem é meu corpo e quem é o objeto?
Podem escrever se não quiserem abrir o microfone. Opa, o tronco não é objeto. O corpo. Todo mundo consegue compreender, conforme a Paloma respondeu aqui no chat, que a floresta é a matéria, o tronco é o corpo e a mesa é o objeto? Fica claro para vocês que de uma grande floresta, que é a minha matéria, que é meu espaço, meu corpo espaço e possui massa, eu retiro um tronco. E aí, daquele tronco, então, é uma porção limitada da matéria. Ou seja, um único tronco eu vou utilizar para fazer alguma coisa que eu queira. Mas então eu pego uma porção daquilo que tem na minha matéria, uma redução, uma delimitação. E a partir daquele tronco, eu fabrico uma mesa. Então, o meu corpo ele teve uma finalidade, ele se tornou uma mesa, ele se tornou um objeto de meu interesse, ok? Vou seguir. Beleza. Já que nós entendemos, então, o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto, vamos entender o que é o sistema. Então, o sistema ele é uma parte do universo que é considerada como um todo para efeito de estudo. Então, o universo é um todo para efeito de estudo. E dentro desse um todo, nós temos dois tipos de sistemas, tá? Então, digamos aqui eu tenho uma vasilha, certo? E aí, aqui dentro, eu quero estudar o que acontece com esse determinado líquido e de que maneira que ele se comporta, tá? Claro que existe uma mesa, aqui, provavelmente, onde eu apoiei esse meu baldezinho, vou botar um balde, tá? Quero estudar uma água parada, tá? Aqui existem as nuvens, aqui existe o ar, tá? Mas isso aqui tá fechado. Vou dizer que isso aqui é uma tampa, tá? O que é meu sistema? Se eu quero estudar a água presente dentro dessa minha panela, dentro desse meu balde, o meu sistema é isso aqui. Então, isso aqui que está no entorno não me interessa, porque o meu sistema é um todo para um efeito de estudo. Então, se eu quero estudar somente aquela água que está presente dentro daquela vazia, que está fechada, aquilo ali é o meu universo. Então, eu não vou considerar a bancada, eu não vou considerar as nuvens, eu não vou considerar o ar, eu não vou considerar nada disso. Se eu quero estudar apenas aquilo ali é a parte do meu universo que, para mim, interessa naquele momento para que eu faça meus estudos. Dentro desse sistema, nós podemos tê-lo de forma ele homogêneo e heterogêneo, tá? Então, vamos ver comparações, e aí eu vou trazer para vocês também algumas outras implicações, tá? Do que é um sistema homogêneo e do que é um sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo é todo sistema que apresenta as mesmas propriedades, então isso aqui é super importante, em qualquer parte de sua extensão examinada. Então, se vocês tiverem, ali eu tenho justamente a imagem de uma copa de água com sal. Se vocês tiverem justamente um copo maior, aqueles copos de suco bem grande, tá? E aqui dentro tem açúcar, vou colocar o A de açúcar, certo? Não importa se eu vou pegar com o canudinho água dessa parte do fundo aqui, dessa parte do fundo aqui, ou se eu vou pegar água bem de cima, tá? Não importa, porque um sistema homogêneo, ele tem a mesma propriedade em qualquer extensão da parte que nós vamos pegar. Ele tem um aspecto uniforme em toda a sua extensão, mesmo quando a gente for utilizar aparelhos mais sofisticados, como o microscópio, para poder examinar as partículas menores, não importa, ele vai ter a mesma propriedade do início ao fim, certo? E aí, qual é o exemplo que a gente geralmente dá quando a gente fala de sistema homogêneo? Água e sal. Se vocês tiverem um copo d'água aí na casa de vocês, encham um copo comum e coloquem uma colher de chá de sal e fiquem misturando com a colher. Inicialmente, vocês verão o sal presente dentro do copo. Conforme vocês forem mexendo, agitando e aquilo for se dissolvendo, vocês não vão conseguir me dizer aonde está o sal de forma visível e nem com aparelhos ópticos. O que vocês vão saber? Que aquilo ali é uma água salgada. Se vocês tomarem aquela água, ela vai estar salgada, certo?
mas ela vai estar totalmente salgada. Ela não vai estar salgada no fundo, ou salgada no meio, ou salgada no início. Ela vai estar completamente salgada, certo? Então, por isso que eu digo, eles têm propriedades iguais em qualquer parte de sua extensão. Não importa o tamanho do copo, tá? E a quantidade de sal que eu coloquei, ele vai ser uma água salgada em qualquer situação, certo? E aí vem a diferença para o sistema heterogêneo. O que é um sistema heterogêneo? É todo o sistema que não vai apresentar as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Ou seja, aqui eu já tenho situações diferentes. No meu exemplo aqui, vocês perceberão, eu tenho o mesmo copo, só que ele não tem um aspecto uniforme em toda a sua parte, né? E não preciso, eu tanto observando através de microscópio ou a olho nu, não me interessa. Eu já estou percebendo visivelmente que ele não tem a mesma característica. O que eu tenho aqui justamente nessa substância aqui, nesse meu copo? Eu tenho óleo e eu tenho água. Se vocês colocarem, assim como apresentar a ordem ali, água e óleo juntos e misturarem bastante com uma colher, a única coisa que pode diferenciar da situação que está sendo mostrada aqui no copo é que fica em pequenas partículas, que às vezes o óleo fica com várias bolotinhas pequenas, certo? É o que pode acontecer, mas nunca vai se misturar. Vão ficar milhares de bolotinhas pequenas, porque vocês agitaram, mudaram a estrutura deles em termos físicos, digamos, mas ele não vai se misturar com a água. Ele vai ficar sempre demonstrado em mais de uma fase, sempre em duas fases. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Eu tenho um copo e nesse meu copo eu tenho água, eu tenho areia e eu tenho açúcar. É um sistema homogêneo ou é um sistema heterogêneo? Tô tomando meu chimarrão enquanto vocês pensam. E por que, gurias? Por que é heterogêneo? Exatamente. Vocês podem ficar mexendo por horas e sim, o açúcar vai se misturar, vai ficar uma água doce com areia. Então, o que vai acontecer? A areia nunca se dissolve nesse copo d'água. Logo, nós nunca teremos um sistema que tenha as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Nós sempre vamos perceber a areia presente no fundo do copo. Logo, é um sistema heterogêneo, conforme vocês disseram. Peraí, passa aqui embaixo. Bom, cientes disso, nós temos então as fases, certo? As fases. Todo sistema homogêneo, isso aqui vocês levem para a vida, tá? Todo sistema homogêneo, a gente já sabe que ele é monofásico. Por que, gente, que todo sistema homogêneo ele é monofásico? Estou esperando as gurias digitarem. Isso, essas faixas tu poderias até classificar como fases até mesmo. Guria, se vocês quiserem abrir o microfone também para falar, não precisa abrir a câmera, mas fica mais rápido do que vocês digitarem, mas fiquem à vontade.
Então, todo sistema homogêneo ele vai ser considerado monofásico justamente porque ele tem uma única fase. O que é um sistema homogêneo? É um sistema onde as propriedades são todas iguais, certo? E elas se misturam umas com as outras, e a partir disso, nós não conseguimos detectar quem é quem ali, justamente por elas terem uma afinidade em termos de propriedades. Então, bateu assim, ó, tô fazendo a prova do Enem, tá? E aí já tô naquele meu nervoso que eu nem sei mais quem sou eu. Então, quando a questão de ser assim, então esses compostos estão presentes em um sistema monofásico, vocês já sabem que aqui dentro todos têm propriedades iguais, tá? Então, vocês já não precisam se preocupar se tem interação, se não há interação entre os compostos presentes ou não, porque se eles estão dentro de um sistema monofásico, é porque os compostos ali presentes têm propriedades iguais. Todo sistema heterogêneo, ele é polifásico. Por quê? Porque antigamente nós usávamos o contexto, a palavra poli, só quando era para mais de 4. Hoje em dia, quando a gente utiliza poli, a gente utiliza que são múltiplos, ou seja, acima de 2, nós consideramos que são poli. Mas claro que existem nomes para essas fases. Então, se nós tivermos uma fase com 2 fases, água mais óleo, é bifásico. Trifásico, água, óleo e areia. Tetrafásicos. Aí, agora me veio, pode ser água, óleo, areia e, não sei, de repente, cal, tá? Aquela que a gente, às vezes, usa em casa para poder pintar a parede também. Um exemplo, tá? A cal veio na minha cabeça assim, ó, sem nem ter porquê. Mas aí nós teremos um sistema tetrafásico, porque espera-se que ela fique branca na água, a areia fique no fundo, o óleo não se mistura com a água, logo nós aqui teremos quatro fases, tá? Ficou compreendido essa questão das fases para vocês? Ok. Tá. Mas então vamos para propriedades. Então, as propriedades gerais da matéria são aquelas que todos os materiais e os corpos e os sistemas apresentam, tá? Que é massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e inércia. Então, são características, tá? Que independente dos valores, todas elas apresentarão, certo? E isso deve ser informado. Mas por que a gente não vai se deter muito aqui a saber exatamente quais são elas? Porque nós temos que saber que elas possuem, certo? E quando for de interesse para realizar alguma questão, isso será informado. O que mais é informado quando a gente está fazendo algum exercício e que esse exercício precisa de mais detalhamento? A massa. A massa, ela está presente em quase todos os exercícios da química, então ela geralmente é informada como uma propriedade. Então, a gente quer saber, por exemplo, o peso molecular de algum elemento químico, eles vão nos fornecer a massa de cada composto, de cada elemento, para que a gente possa calcular, então, a massa molecular. Então, a massa, ela é o que é a propriedade mais utilizada para nós aqui na química. Mas, sim, existem também a extensão, a impenetrabilidade, que são características também que a gente encontra nossos materiais, nossos corpos e nos nossos objetos e nossos sistemas como um todo, tá? Ai, me afoguei. Dentro dessas propriedades específicas da matéria, a gente vai ter as propriedades físicas e as propriedades químicas, certo? As físicas são aquelas que caracterizam individualmente uma substância sem que haja uma composição, sem que altere a composição dessa substância. Então, ali, eu digo que nós temos a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade, a solubilidade, o calor específico. São modificações que podem me afetar em termos daquilo que eu estou buscando fazer? Sim, mas são temperaturas que não alteram a composição da minha substância. Então, pode alterar, mexer na minha temperatura de fusão, de ebulição, não tem problema. Vai ter uma consequência por isso? Sim, haverá uma consequência. Quando a gente mexe na temperatura de fusão em uma reação, uma temperatura de ebulição, existem consequências nisso, né? Pode demorar um pouco mais a reagir, pode não reagir,
Enfim, mas a composição da minha substância ela não vai ser modificada por eu brincar com essas temperaturas ou por ocorrerem essas modificações. E a densidade também não, porque a densidade é justamente uma relação da minha massa presente sobre o meu volume, certo? Se eu bagunçar com a minha densidade, se eu mexer com a minha densidade, eu vou mexer provavelmente com a quantidade da minha massa ou vou mexer provavelmente com a quantidade do meu volume. Tudo bem, mesmo que eu mexa com essas proporções, não vai mudar em cima de quem que eu estou calculando. Se eu estiver calculando a densidade da água, por exemplo, tá? Eu vou mexer com a massa da água, vou mexer com o volume da água, tudo bem, mas eu não vou deixar de trabalhar com a água. E ela não vai deixar de ser água porque eu alterei essas informações. Então, por isso que as propriedades físicas, elas caracterizam a substância de forma que não haja uma alteração, uma modificação nas suas composições. E temos também as químicas, que são aquelas que dão alteração na minha composição. Por exemplo, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, originando então o gás carbônico e o óxido de cálcio. A oxidação do ferro, originando a ferrugem. A oxidação do ferro a gente começa, se eu não me engano, tá? É uma reação do FeO mais água, né? Que a ferrugem ela aparece justamente quando? Quando a gente tem contato com água, com umidade e tudo mais. Se eu não me engano, agora eu não vou saber, mas certo, mas eu acho que a gente tem o óxido de ferro presente, tá? E mais O, e mais H. Ih, agora me falhou a memória. Enfim, agora eu não vou saber terminar a reação, mas eu vou ter um FeOH, é justamente a minha reação da minha ferrugem. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Ocorreu uma alteração da minha substância. Aqui, inicialmente, eu tinha um ferro bonitinho, a grade da casa dos pais de vocês, tá? Ah, o teu pai instalou lá, super bonito, a minha gradezinha, e aí começou a entrar em contato com o sol, com a chuva, com o sol, com a chuva, e aí começou a aparecer pontos de ferrugem. Alterou a substância a minha substância, a minha composição. Então, aí sim é uma propriedade química umas propriedades químicas são aquelas que alteram a sua composição. E aí nós vamos ter também as propriedades organolépticas, tá? Que são aquelas que impressionam um dos nossos 5 sentidos, que é o olfato, a visão, o tato, a audição e o paladar. E aí a gente tem geralmente aqui que são não somente organolépticas, a gente pode chamar, mas são também as sensoriais, podem ser conhecidas também como sensoriais. São aquelas que nós podemos realmente tocar para ver o aspecto dela. Ela tem textura, uma textura crespa, ela tem um sabor adocicado, ela tem um odor, e quando a gente fala em odor, o bom ou ruim, tá? Mas ele tem um odor de ovo, ele tem um sabor ácido. Então, são concepções que nós obteremos a partir do uso dos nossos 5 sentidos, tá? Ah, eu tô vendo aqui, ele tem um aspecto, uma cor, uma coloração metálica, então ele tem um brilho metálico através da minha visão, eu estou vendo isso. Então, são propriedades que a gente chama de organolépticas ou até mesmo sensoriais. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora, as mudanças de estado físico. Ah, eu poderia ter trazido somente aquela figura ali de baixo? Sim, eu poderia. Mas eu preferi trazer para vocês um mapa mental. Então, nessas mudanças de estado físico, a gente trabalha com o sólido, com o líquido e com o gasoso, e que a passagem de um estado para o outro me gera um tipo de estado, tá? Então, ali, quando nós estamos no estado sólido, tá? Para o estado líquido, nós temos uma fusão. Então, agora, mais para frente, nós vamos ver os gráficos, tá? Mas quando a gente passa de um sólido para a passagem do estado sólido para o líquido, é a fusão. Quando a gente passa do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Certo? Beleza. Quando nós passamos do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a condensação. E do estado líquido para o estado sólido, a solidificação. Então, o que a gente tem de melhor exemplo aqui? O gelo. Vocês peguem e façam assim: coloquem cubos de gelo dentro de uma vasilha, até mesmo se já quiserem deixar, ou se pode até colocar
uma forma de gelo dentro de uma panela e botem em cima da pia, não coloquem no fogão. E deem um tempo. Quando vocês voltarem, vocês vão ver que já vai ter água em estado líquido, tá? Sem temperatura, sem aquecimento, sem nada. Se vocês colocarem aquela água para ferver no fogão, vocês perceberão que ela vai começar a atingir o seu estado gasoso, que é quando ela atinge seu ponto de ebulição e ela começa a passar para o estado de vapor, que é do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, esse é o melhor exemplo que a gente tem. Quando nós passamos do estado sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, do estado sólido para gasoso é o que a gente chama de sublimação. Algumas literaturas hoje em dia dizem que do estado gasoso para o estado sólido é uma ressublimação, que é a mesma coisa que voltar para trás, tá? Então, essas imagens aqui na volta, elas montam um esqueminha para nos lembrar quais são as passagens, e esse aqui é o típico gráfico que a gente encontra em qualquer lugar, tá? Ok? Eu pergunto se tudo bem, porque eu pretendo, tenho a esperança, não sei se vai dar, de fazer exercício com vocês. Mas se eu não fizer, eu vou postar o material junto para que vocês possam praticar. Então, por isso que eu estou perguntando toda hora se tudo bem. Bom, no processo de vaporização, a gente tem algumas características que não podemos deixar passar, que são importantes, tá? E aí nós temos a evaporação. A evaporação, ela é um processo natural, ele é lento e ele é espontâneo. Ou seja, nós não forçamos uma situação para que ela ocorra. O melhor exemplo disso, as roupas no varal. Vocês vão tirar a roupa da máquina de lavar bem molhada, vão colocar no varal às 2 da tarde, vai estar um lindo de um sol. Às 6 da tarde, vocês vão no pátio, vão recolher a roupa, ela vai estar seca. Então, por que é um processo natural? Porque ela ocorre a temperatura ambiente sob a luz do sol, digamos assim, tá? Por que é um processo lento? Se vocês forem daqui a meia hora, vai continuar molhado. Então, é um processo que demora um pouco mais. Ela tem que passar do estado líquido para o estado de vapor de uma forma natural, certo? E por que é espontâneo? Porque não há nenhum tipo de interferência humana. Nós estamos colocando dentro de uma câmara fechada com ar quente. Não, é espontâneo porque é natural, certo? E ocorre sobre a influência do ambiente, não sobre a nossa influência. Tá? Então, olha, uma roupa no varal seca, pois a água nela contida evapora, exatamente. Então, a água que estava presente na roupa, ela evaporou. Outro processo que é conhecido, a ebulição. É um processo rápido e normalmente ele não é espontâneo para a substância na fase líquida e a temperatura e pressão ambiente. Quando nós falarmos de temperatura e pressão ambiente e não dissermos para vocês quais são os valores, tá? A pressão é 1 atm, certo? A ambiente. E aí, quando nós falarmos aqui, neste caso, a temperatura de ebulição da água, ela é 100 graus Celsius, tá? Mas quando nós estivermos na fase líquida, a nossa temperatura ambiente, geralmente para esses exercícios do Enem, ele é baseado em 25 graus Celsius, que é o que eles consideram que sejam temperaturas ambientes. Claro que esse povo que considera que 25 graus Celsius é temperatura ambiente, não mora em Pelotas no dia 18 de junho, porque hoje estava 7 graus. Então, o ponto de ebulição, tá? A minha passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá? Dentro da vaporização, a gente tem ebulição, por quê? Porque a gente tem justamente um processo que não é espontâneo, porque a gente está usando a influência do quê? De uma chama, de fogão, de calor. Então, nós estamos exercendo calor sobre aquela panela que está com uma água na fase líquida, e aí, com o aquecimento, nós vamos atingir o ponto de ebulição, que é quando a minha água entra para o estado de vapor. E aí, quando a gente percebe que tem bolhas na panela com água e que começa a aparecer o vapor, que a gente consegue até mesmo enxergar. Então, uma água líquida, ela necessita de aquecimento para passar para o estado de vapor e ferver. Essa necessidade de aquecimento não é um processo espontâneo, nós estamos possibilitando isso, certo? E aqui tem um que a gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar exemplos para trazer para vocês, mas ele é muito comum. A calefação é um processo de ebulição, de aquecimento, realizado pelo aquecimento excessivo, certo? Nesse processo, a temperatura do líquido é superior à temperatura de ebulição. Então, uma gota d'água sendo jogada numa panela muito quente, então, se a superfície da panela estiver muito quente, e a água também estiver quente, ela vai dar aquele estalido quando a gente jogar. Aqui, por exemplo, a água do meu ferro a vapor,
ela está muito quente e o meu ferro, a minha parte de metal do meu ferro também está. E aí, quando há água presente no compartimento de vapor do ferro, entra em contato com a minha chapa metálica, é o que dá o vapor para as roupas. Então, é justamente a calefação, são os dois melhores exemplos, são esses. É a gota d'água que a gente joga na panela, que já está também quente, a parte metálica, e a passar roupas com aqueles ferros a vapor que não queimam e que não queimam a roupa, porque a gente tem o contato da água com uma superfície metálica também muito quente, e aí ela dá aquela, ela rapidamente muda do estado líquido para o estado de vapor. Esse choque faz com que ela modifique seu estado rapidamente. Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Sugerir algum exemplo que vocês vejam em casa? Beleza. Bom, as curvas de aquecimento, tá? Uma curva de aquecimento é um gráfico de temperatura versus tempo. Então, aqui a gente vai ter uma relação do que acontece com uma temperatura ideal sobre um tempo ideal também. E pela análise desse gráfico, a gente diferencia substâncias puras das misturas. Então, ao aquecermos ao nível do mar, um cubo de gelo, verificamos que a 0 graus Celsius ele começa a derreter. Enquanto existir um pedaço de gelo, por no mínimo que seja, a temperatura permanece constante. Por que a gente comentou isso aqui? Ó? O Enem também traz muito questões assim. Por quê? Porque Belo Horizonte, aqui no Brasil, está um pouco acima do nível do mar. Então, a temperatura de ebulição deles é um pouco diferente da nossa. Nós estamos ao nível do mar. O Monte Everest está muito acima do nível do mar. A temperatura de ebulição no Monte Everest também é diferente da que nós temos aqui. Então, tem que botar atenção. Se nós dissermos, pode, já aconteceu cair questões onde a curva de aquecimento não se baseava em temperatura, em situações ao nível do mar. Justamente trazia questões que, fulano aqueceu uma panela de água no Monte Everest a uma temperatura XXX. Não dessa forma tão direta, mas em uma forma de contextualização, ele queria que fosse explicado por que no Monte Everest era diferente do que dos outros lugares, que é uma forma mais comum, certo? Então, existe essa diferença, justamente pela questão do nível do mar. Eles estão numa altitude maior do que a nossa e, portanto, a pressão para eles é maior do que para nós. Então, por isso que as temperaturas de ebulição deles serão menores. Por exemplo, se eu não me engano, agora eu vou no chutômetro, tá? Mas a temperatura de ebulição em Belo Horizonte é 94 graus Celsius. Tá? Então, enquanto aqui para nós é 100 graus Celsius, a gente está ao nível do mar, é o comum, para eles é 94 graus Celsius, porque eles estão numa altitude maior do que a nossa, certo? Então, ao aquecermos ao nível do mar, um cubo de gelo, verificamos que a 0 graus Celsius ele começa a derreter. E quando existir um pedaço de gelo, por no mínimo que seja, a temperatura permanece constante. Então, só vai modificar a temperatura depois que tudo for água líquida. Enquanto houver gelo, a temperatura ali se mantém constante. Se continuarmos aquecendo até 100 graus Celsius, que aí é quando a gente entra na nossa temperatura de ebulição, de ebulição, a água líquida ela começa a se transformar em vapor. E aí, nesse ponto, a temperatura também permanece em constante enquanto existir uma gota de líquido. Então, enquanto estiver ocorrendo o processo de passagem líquida para o estado de vapor, a temperatura vai ser constante. Acabou toda a minha água da panela, bom, aí são outros 500, aí a temperatura, se tivesse que seguir a partir daquilo ali, iria modificar. Então, a gente diz que uma substância pura, ela possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição constante, o que não vai acontecer se nós aquecermos uma mistura. E por quê? Antes de eu passar para o próximo slide, por que uma substância pura vai ter uma temperatura de fusão e de ebulição constante, enquanto uma mistura não vai ter isso? Com base no chutômetro, hein?
Vitória, Luísa, Carolina, Paloma, Giliane, Bruno, vamos falar? Sim, posso. Eu perguntei por que uma substância pura vai ter uma temperatura de fusão e de ebulição constante e a mistura não vai ter? Digamos que a gente aqueça a mesma temperatura. Por que a temperatura da fusão e da ebulição é constante e a da mistura não? Nós colocamos uma mistura numa panela igual a mistura, somos duas panelas. Numa temos uma substância pura e em outra temos mistura. Vamos aquecer com a mesma temperatura. Por que a temperatura de fusão e de ebulição da substância pura é constante e da mistura não é? Ó, a cabeça tá torta. Deixa eu só ver, antes de responder vocês, beleza? O que a Vitória ia digitar ali? Pode continuar, Vitória, que eu respondo as três. Tá, tudo bem. Tanto a Juliane quanto a Paola estão corretas. Por quê? A mistura, ela vai trabalhar justamente com o quê? Com com composições diferentes realmente e com propriedades diferentes também. Então, as substâncias puras não vão passar por isso. Não são substâncias diferentes, são substâncias puras. Logo, a temperatura de fusão delas vão ser constante, porque as propriedades são as mesmas. Agora, uma mistura, bom, aí eu tenho diferentes propriedades, eu vou ter diferentes meios reacionais, e aí, a partir disso, eu não posso estabelecer um padrão, porque é justamente uma mistura, né? Quando um casal se conhece, né? Ah, eu gosto de ver série de comédia e um gosto de ver série de terror. Tudo bem. Não dá, são pessoas diferentes que se interessaram com gostos diferentes, né? E com características diferentes. E tudo bem. É o mesmo caso da mistura. São compostos que apresentam diferenças e propriedades e características diferentes que não dá para passar uma régua e dizer que vai ser igual para todos. Ficou claro para vocês? Ótimo. Entendeu, Vitória? Porque tu tinha colocado que eu não tinha entendido. Tá. Então, vamos no gráfico, né? O que a gente percebe aqui? Então, eu vou deixar essa baixada aqui um pouquinho. O que a gente percebe, assim, olhando para o gráfico? Eu não sei se vocês estão vendo ele grande, mas o que nós percebemos aqui? Vou ver se eu consigo dar um zoom. Opa, peraí. Deixa eu pegar a mãozinha para mexer. Aqui. O que nós percebemos, tá? Olhando para as duas curvas de aquecimento. Não é que ela não é bem oscila, porque ela não chega a baixar, mas ela não é constante. Ela está em crescimento, sim. Está correta a tua observação, é isso mesmo que a gente tem que prestar atenção. Mas não chega a ser uma oscilação, tá? Ela não é constante da mesma forma como é na substância pura. Então, opa, aqui vocês percebem, tá? Deixa eu só trocar uma caneta colorida para que não nós consigamos perceber. Então, aqui, vocês percebem que ela é constante, tá? Ó, constante aqui. Aí, aqui, nós estamos tudo numa relação,
de temperatura e tempo. Então, nós começamos aqui no estado sólido, tá? E aí, aqui começou a aumentar a nossa temperatura, certo? Aqui temperatura e aqui o tempo, a relação de tempo e temperatura e tempo. Quando a gente atinge o ponto de fusão, é quando a gente começa a passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Nesse momento que a gente está fazendo a passagem do sólido para o líquido, percebam que aqui a nossa temperatura, eu vou ter que aumentar porque eu não estou conseguindo escrever. Percebam que aqui é a nossa temperatura, ela vai ficar constante, certo? O nosso tempo vai seguir aumentando, sempre aumentando, mas a nossa temperatura fica constante. Bom, atingir meu estado líquido, tá? Consegui chegar no líquido, então eu quero passar para o meu estado de vapor. Então, enquanto eu estou no meu estado líquido, a minha temperatura está subindo, porque eu quero passar para o meu estado de vapor logo, então eu estou com a minha temperatura mais alta. E aí, quando eu começo a passar do meu estado líquido para o meu estado de vapor, o meu tempo segue percorrendo, mas a temperatura de ebulição, que é quando eu começo a passar para o estado de vapor, ela se mantém constante. Ela está maior, mas ela está constante. E como é que eu vejo essa constância? Por essa linha reta aqui, certo? E essa linha aqui, ela indica que eu sigo passando pelo estado de vapor, tá? O tempo andou perfeitamente para todos os casos, mas quando eles estavam justamente na mudança de estado físico, eles foram constantes. E o que nós temos aqui? Uma curva de aquecimento de uma substância pura. Agora, de uma solução, aqui se refere o exemplo a uma solução, mas uma mistura, é diferente. Por quê? Eu começo aqui a minha temperatura no estado sólido. Aí, aqui, tá? Eu já tenho a minha marca, então, do meu sólido passando para o estado líquido, temos o primeiro registro da minha temperatura. Logo em seguida, quando atingi meu ponto de fusão, que é a passagem, começa a passar do sólido para o líquido, eu tenho a temperatura 2. Então, aqui já tem uma oscilação na temperatura. Estou no meu estado líquido, né? A minha temperatura segue aumentando, porque eu quero ir para o estado de vapor, então ela tem que aumentar. Aqui eu já tenho um registro de uma temperatura 3, tá? Bom, estou passando agora do estado líquido para vapor. Então, em vez de me manter estável, eu sigo aumentando minha temperatura e vou ter uma temperatura 4 aqui, certo? Chega a atingir o ponto de ebulição, estou no meu estado de vapor, quero continuar aquecendo, eu vou continuar. Percebam que aqui, se tivesse como, eu já estaria na minha temperatura 5, porque eu já estaria lá em cima. Então, a relação de tempo continua existindo. O tempo segue crescendo e a temperatura ainda mais. Por quê? Porque aqui nós teremos uma solução, uma mistura, que eu vou lidar com mais de um composto e mais de uma característica. Então, ele, em vez de ter um comportamento igual sempre, ele vai ter cada hora um comportamento diferente, porque eu estou lidando com uma mistura de outros compostos, certo? Ah, ficou mal. Deixa eu ver. Bom, vou dizer para vocês e arrumo onde colocar material, tá? A mistura azeotrópica é azeotrópica, só um pouquinho, e eutética, lembrei do nome, que me deu um branco agora. A mistura azeotrópica, o que ela tem de diferença? A temperatura de ebulição é constante e a temperatura de fusão é variável. Onde é que eu vejo isso? Aqui, ó. Do ponto A para o ponto B, eu estava no estado sólido. Do ponto B, ponto C, eu estava no sólido para líquido, tá? Sólido para líquido. Aí do ponto C para o ponto D, eu estava no ponto líquido. Bom, aqui eu estava do líquido para o estado de vapor. Então, azeotrópica é o quê? Nesse momento aqui, a minha temperatura de ebulição, ela é constante. E aqui, que é a minha temperatura de fusão, ela é variável. Qual é a diferença para a mistura azeotrópica eutética? Deixa eu anotar aqui, porque senão... Eutética, tá? A temperatura de fusão é constante, é ao contrário, tá, gente? É constante. E a temperatura de ebulição
é variável. Então, o gráfico vai acontecer, vai ter mesma situação. Por que eu não estou conseguindo escrever direito aqui hoje? Não estou entendendo. O gráfico vai lidar com a mesma situação, porém, vou botar uma outra cor. Quando for aqui, nessa parte aqui, digamos assim, é constante. Quando for nessa parte aqui, é variável. Conseguiram entender, já que ficou cortado? Ai, gente, arrasaram. Isso. Ai, que horror. Tá, então aqui, ó. Mistura eutética. Tá, mas eu expliquei certo, é isso que importa. Aqui, ó. A minha temperatura de fusão, certo? Ela é constante. E aqui, aonde eu já estou passando do estado líquido, e aqui eu estou passando de líquido para sólido. Ah, que loucura. Aqui a minha temperatura, aqui é líquido, tá? E aqui eu estou passando de líquido para sólido, que é a minha temperatura de ebulição, isso aqui tudo, aí ela é variável. Enquanto aqui a minha fusão é constante. Vocês entenderam? Tá, mas estava em Zoom, mas eu arrasei e expliquei para vocês perfeitamente sem o negócio, viu? Só demais. Entenderam, pessoal, a diferença entre azeotrópica e eutética? Deixa eu baixar aqui. Tá. Deu para entender mesmo, Carol? Quer que eu explique novamente, já que eu estava fazendo vocês trabalharem com o imaginário? Tá. Então, olha só, eu montei o dicionário Flex da Química. Arrasei. Por quê? Porque nós temos muitas confusões quando nós nos referimos a alguns conceitos aqui na química. E isso já com outros alunos eu me dei por conta dessa dificuldade. Por isso que eu inventei esse dicionário Flex da Química, porque às vezes as pessoas não sabem se expressar da maneira correta. Quando elas querem explicar, quando elas têm que escrever uma resposta. Então, nós vamos entender o que é elemento químico, o que é uma molécula e o que é uma substância. Um elemento químico é um tipo de átomo caracterizado por um determinado número atômico. Aí nós vamos lá pensar na tabela periódica, onde ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Então, lá estão presentes os elementos químicos, são átomos que são organizados e caracterizados e determinados por número atômico. Ok? A molécula é um conjunto de dois ou mais átomos, sendo a menor parte da substância a que mantém as suas características. Então, aquela que tiver a menor parte da substância é a que vai manter as características. E as moléculas, elas são representadas por fórmulas, que são conjuntos de números e símbolos, certo? Então, aqui, o elemento químico, hidrogênio, certo? A molécula, H2. Ó, mas meu 2 tá tinhoso. E uma substância é uma quantidade qualquer de moléculas iguais ou diferente. Então, aqui, uma substância pode ser H2O mais O2, tá? Então, essa é a diferença. Elemento químico é um tipo de átomo caracterizado por um determinado número atômico, certo? A molécula é um conjunto de dois ou mais átomos, sendo a menor parte a substância que tem as suas características e representada por fórmulas, que são conjuntos de números e símbolos. Então, percebam que ali, conjuntos de números, por quê? Porque é dois hidrogênios para um oxigênio. E aí, a gente simboliza isso através dessa fórmula molecular, que é o H2O. E o que é a substância? Bom, é uma quantidade qualquer de moléculas, sejam elas iguais ou sejam elas diferentes. Então, aí, a substância é quando a gente trabalha com uma ou mais moléculas, sejam as moléculas iguais ou moléculas diferentes. Entenderam essas diferenças? Então, aqui eu tenho três representações para vocês. Não, quatro, na verdade, que é a substância, a fórmula, o elemento químico e a molécula. Então, primeiramente, a gente tem o ferro, tá? Representado pela fórmula Fe. O elemento químico também é o Fe,
e a molécula dele eu representei, lembrando que não existe maneira correta de se representar um átomo, porque não existe nada que diga que o átomo é uma bola, que o átomo é uma estrela. Então, tudo são representatividades acadêmicas que facilitem para que nós possamos explicar para os alunos. Não tem como dizer que o átomo do ferro é uma bolinha listadinha, é apenas uma representatividade, tá? Então, aqui a gente representou a molécula como um único ferro. Então, a fórmula é Fe, o elemento químico é Fe e essa molécula também vai ser esse Fe. O enxofre já é diferente. Por quê? Porque a fórmula do enxofre é S2, é gás enxofre. E aí nós teremos o elemento químico S e S. Por quê? Porque nós não temos S2. E se nós temos S2, nós temos justamente o quê? Um S mais outro S. Olha que loucura, conforme pega a mesa, fica bagunçada a coisa. Então, a gente representou aqui, ó, justamente por duas bolinhas com listas diferentes, tá? Representando uma molécula que contém dois enxofres. Aqui, o gás carbônico, nós temos CO2, que é a sua fórmula, e os elementos químicos presentes aqui é o carbono e o oxigênio. E a representatividade da molécula é o carbono no meio e 2 oxigênios ao lado. Então, essa é a representatividade. Em termos de quantidade, nós temos aqui 2 oxigênios e 1 carbono. Quantos elementos nós vamos ter? Nós vamos ter 2, carbono e oxigênio. Aí não vem ao caso as quantidades dos meus oxigênios, e sim quem são os meus elementos. O flúor. O flúor, ele tem a fórmula F2, o elemento químico vai ser, quando tiver o flúor, que é F2, F e F, porque é F2, e aqui eu terei a representatividade de 2 Fs com outras bolinhas diferentes. Substâncias puras são materiais que possuem uma composição de propriedades físicas e químicas constantes, já que eles deixa eu arrumar um zoom, né? Não vou cometer essa gafe de novo. Já que não se modificam em pressão e temperaturas diferentes. Então, elas vão ter propriedades físicas e químicas iguais, constantes, porque elas não se modificam independentemente da pressão e da temperatura que tiver. Elas vão ser pressão e temperatura constante. De uma forma geral, elas podem ser classificadas de duas formas. Aí a gente tem as substâncias simples, que são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, e aí aqui a gente vai ter o F2, o S2, mas que birasca, o O2, tá? E as substâncias compostas, que são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. E aí aqui a gente vai ter aqui, por exemplo, HBr. Nós temos um composto químico, que é o hidróxido de bromo, tá? Formados por elementos químicos diferentes. Por quê? Porque nós temos o hidrogênio, um elemento químico, e o bromo, outro elemento químico. E nós temos, então, justamente o hidróxido de bromo, mas eles são diferentes, então eles são substâncias compostas. Substâncias simples são compostos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Composto, são compostos formados por elementos químicos diferentes. Aqui, então, nós vamos ter... a diferença justamente de uma substância simples para uma substância composta. O oxigênio, o O2, é uma substância simples, o ozônio, o O3, o grafite, CN, o fósforo, F4, o ferro, Fe. São aqui, ó, o O2, ele é O mais O, tá? São dois átomos, são dois elementos químicos e 2 átomos de oxigênio? Sim, mas ainda assim é oxigênio formando o O2. Agora, aqui não. A gente tem a água, que é o H2O, nós temos o gás carbônico, que é o CO2, a amônia, que é o NH3, a glicose, então, C6, H12 e O6. E o ácido clorídrico, que é o HCl. Bom, aqui realmente são substâncias compostas com elementos diferentes, com átomos diferentes e até mesmo com diversas quantidades. E a mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independente se elas vão ser simples ou compostas. Atenção, a mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. É simples, é composta? Não importa. Ela apresenta a característica física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade,
tudo isso vai ter na mistura. Diferentes e variáveis, quer dizer que não são fixadas, vai haver diferença de uma para outra, em comparação com as substâncias que a compõem. Então, o H2O vai ter diferença do CO2 em termos variáveis de tenacidade, de ebulição, de ponto de fusão e tudo mais, e não existe um padrão quando comparado ao CO2, não vai existir um bom e um ruim, nem um certo nem um errado. Estou estourando meu tempo. Pessoal, não vou conseguir deixar para vocês, eu acho que eu não posso passar dos minutinhos aqui. Débora, sabe me dizer se eu posso passar os minutinhos ou não? E começa já na mesma hora a outra aula do colega, né? Deixa eu só ver se a Débora me responde. A aula de vocês começa agora 8h15, já emenda outra? Ah, tá. Então eu só posso ir com vocês até 8h25, mas eu vou continuar. Então, a substância pura, ela apresenta propriedades físicas bem definidas, inclusive ponto de fusão e de ebulição. Então, as substâncias puras, a gente vai ter uma definição bem fixada de ponto de fusão e de ebulição. As temperaturas permanecem fixas durante todo o processo. Isso vocês podem perceber aqui, tá? Ó, sólido, aí no sólido líquido, temperatura constante. Líquido para vapor, temperatura constante. Enquanto na mistura, conforme a gente viu da outra forma, todas elas vão, na transição de sólido para líquido, líquido para vapor, ela vai variar a temperatura conforme varia com o tempo, certo? Então, aqui vai aumentando o tempo? Sim, mas a temperatura é constante. Aqui, vai aumentando a temperatura? Sim, o tempo também, mas de forma irregular, tá? Então, aqui, testando conhecimentos. Pessoal, eu não vou poder me estender muito mais tempo além disso, tá? Então, eu vou deixar essa última slide, que seria o testando conhecimentos, e vou deixar a lista que eu preparei já para a aula de hoje, lá para vocês, no Drive.